O meu, o seu, o nosso Chá dos 5 está começando mais uma vez. O programa de hoje está mágico. Gente, eu sou fã. Mágico como? Harry Potter, você sabe que pode vir filme novo. Não. Tem muita varinha, mas não tem nada de Harry. O programa de hoje vai ter feitiço sim, mas é um feitiço muito melhor, porque é um feitiço de Áquila. Eba, adoro! Aí vocês podem estar se perguntando, mas Thiago, e o tema do programa está escrito Chá com a Léo? Exatamente, a Léo é o tema do nosso programa. Léo, obrigado por ter vindo. Ai, sou muito feliz. Olha, eu tô muito feliz de ser um tema. Seja mega Amiga, a senhora bem-vinda. merece ser uma tese. Exato. E vamos explicar por quê. Porque a Léo é um tema, e já explico para a Léo também. Esse molde de Chá dos 5, nós chegamos à conclusão que ele deve ser feito quando a convidada, no caso hoje você, tem muito a passar para os nossos charmosos, né? A faixa etária dos charmosos, que é quem assiste a gente, é muito variada. Mas tem muita gente, muitos charmosos vão colocar arroba no final, né, para incluir todo mundo, que sempre usam muito de referência, não só nossa, que a gente está sempre, mas dos convidados também. E às vezes eles sempre falam tipo, mas eu queria saber mais, eu queria entender, eu queria saber como foi, como não sei o quê. Então hoje você é o tema, nesse sentido. Que bom. Lembrando que todo convidado tem muito a acrescentar e é especial. Entretanto, para o nosso público exatamente, que é o LGBT, sempre existem aqueles estándares que tem aquela superação, aquela força maior para dar. São as que é o seu caso. Ai, que bom, espero poder contribuir. Ouviram o barulho da seda rasgando? Vocês ouviram? Exatamente, era ele mesmo. Era o Lex. Léo, eu vou começar assim, tipo, com uma mega pergunta. Na verdade a gente estava obviamente nos bastidores dando uma conversada, enfim. A gente vai chegar especificamente na questão da espiritualidade que você comentou, ter buscado, né, essa maturidade, ter buscado a maturidade, não vou nem usar a maturidade, vamos dizer o entendimento na espiritualidade, o autoentendimento, autoconhecimento, enfim, auto com U, tá, gente? E para isso você passou por todo um processo, né, para que você hoje chegasse nessa busca. Então, assim, como foi para você, desde a parte da sua infância, né, a compreensão de você mesma e de que existia algo diferente? É sempre isso, gente. A gente sempre vê que tem algo diferente, até cuspir. Sempre vê que tem algo diferente na gente. Diferente, aspas, exatamente. Melhor, algo melhor. Exatamente, um adjetivo extra, né? Tem mais, enfim. Como que foi esse processo, né, da infância até você chegar no momento da aceitação quando começaram as harmonizações e hormonizações físicas e mentais, principalmente psicológicas. E por último, pra gente encerrar essa pergunta especificamente... Vestibular, né? Não, é que você tá seguindo cronológico, eu tô sendo prolixo, não. Hoje, com a maturidade que você tem, por tudo que você passou, o que você diria pra Léo criança? Não sei nem por onde começar. Minha memória que só isso já é um programa. Isso daria só essa pergunta daria Dá um programa. Dá um filme. Porque tem todo um roteiro aí. Bom, eu fui uma criança que sofreu. Eu também vou tentar ser bem sucinta para as pessoas entenderem, porque para meio entendedor, meia palavra basta, uma estrela reconhece outra e todo mundo vai entender o que eu tô falando. Sim. Eu fui uma criança que sofri demais na escola, porque eu nasci naturalmente afeminada.
Então eu Sei era, como é. claro, né? Eu era a bichinha da escola. Apanhava todo dia, fazia xixi na sala de aula porque tinha medo de ir no banheiro. Não descia pro recreio porque tinha medo de apanhar dos meninos. Esperava todo mundo ir embora e não adiantava porque eles estavam lá fora esperando pra me bater. Repeti 3 vezes a primeira série, fiquei com aquele estigma de burro, de que ia carregar, puxar carroça, porque era o termo usado pela minha família para quem não estudava. E aquilo tudo foi virando uma carga muito pesada para quem só tinha 7 anos de idade e pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Fora isso, o peso da igreja, que nós éramos muito católicos, dizendo, você vai para o inferno. E falava, mas eu não fiz nada. Por que Deus dizem que Deus é amor? Como assim ele vai me mandar para o inferno? Desde criança eu já questionava isso. Eu achava que tinha alguma coisa, criava algum atrito nessa informação de Deus e ser humano. Como que Deus já sabia que eu ia nascer assim, que ele sabe de todas as coisas? E como que ele vai me mandar para o inferno? Que prazer tem esse Deus? Comecei a me questionar isso desde muito cedo. E aí, aos 17 para 18 anos, depois de tanto sofrer preconceito no Capão Redondo, periferia perigosíssima na época, e ainda é, melhorou um pouco, mas ainda é, eu fui apedrejada na rua que morava, cheguei em casa muito machucada, tinha perdido o irmão assassinado com 9 tiros na porta de casa muito recentemente. Nós percebemos com a minha família, foi o dia que eu me assumi. Que eu cheguei pra minha família e falei assim, olha, eu sou gay, eu não posso ficar aqui porque, olha aqui, ó, mostrei as marcas, todo dia eles me batem e eu sofro calada porque eu não quero chegar aqui e passar o constrangimento de falar pra minha família, tô apanhando porque eu sou viado. Porque é mais constrangedor ainda. Então eu tô sofrendo calada há muitos anos, já eram 17 anos. Minha mãe, apesar do sofrimento, entendeu que era melhor mesmo que eu saísse, apesar de estar completamente desestruturada. Sem estudo, sem dinheiro, sem trabalho, sem nada. Fui pro mundo e prometi pra minha mãe e pro meu pai, eu vou embora, mas quando Deus me der a primeira oportunidade, eu tiro vocês daqui. Porque era um lugar muito ruim. Aí fui pro mundo, né? Só que comecei a trabalhar, comecei a fazer show, aí a Léo Áquila nasceu, a Léo Áquila transformista, né? A personagem. Nasceu no programa do Silvio Santos, que eu ganhei em 1992. O concurso dos transformistas, eu nunca tinha feito shows. Então, quem fala, ela não tem talento, peraí, vamos ver no contexto histórico. Que quem não tem talento não se estabelece. Se eu cheguei até Mini aqui, flashback. né, se eu cheguei até aqui, algum talento tem. Eu não quero ser o supra-sumo do talento nacional, estou muito longe disso. Mas alguma coisa tem, porque senão eu não teria chegado até aqui. E aí a Léo Áquila nasceu, eu fui vivendo e tal, não sei o que. Depois eu virei evangélica, gritar em praça pública. Aí fiz um filho para mostrar para a igreja que eu estava liberta. Né? Aí uma vez conversando com o pastor, eu perguntei, pastor, o pastor me chamou e falou assim, irmão, que ele me chamava de irmão, na época eu não era trans ainda, né? Você é tão precioso para Deus que Deus já te chamava pelo seu nome antes de você nascer. Eu, aham, chegou onde eu queria, pastor. Já fazia 6 anos que eu era. Como que esse Deus já me chamava pelo meu nome, já sabia que eu ia nascer homossexual, que eu ainda não tinha usado o termo trans, sim. E aí vai me mandar para o inferno. Você já sabe que eu vou até morrer assim. Que graça tem ser Deus? Deus está brincando com a minha vida? Sim. E o pastor começou a gaguejar, não tinha resposta, e não sabia que resposta dar. Aí virou para mim e falou que eles mais sabem falar, que é cale-se, você questiona demais. E quando a gente aceita Jesus, a gente esquece esse questionamento, esquece o seu eu e olha só para o alvo, que é a vontade de Deus. E fala, mas Deus me fez um ser pensante, tem alguma coisa errada, pastor, e que você não quer me falar. E aí eu saí da igreja nesse dia, eu nunca mais voltei, e nunca mais hei de voltar em nome de Jesus. Aí, só que assim, gente, eu deveria estar feliz, porque aos 18 anos, quando eu me assumi homossexual, a gente tira o peso das costas, né? Quem não se assume não se liberta, não produz. Eu produzia muito, né? Eu comecei a crescer, comecei a fazer show, comecei a ficar conhecida no Brasil inteiro. Depois fui parar na televisão, vendi um apartamento para fazer um grande show, que foi o Feitiça de Áquila. Que era maravilhoso. Que foi no Palace. Aí depois, no ano 2000, eu fiz o Guerreira no Tom Brasil, com aquela ousadia de que eu não era ninguém. E quem é ela para fazer um show no Tom Brasil, que era considerada a maior casa de espetáculos do país. Mas eu fui lá porque eu queria ser grande, eu comprei meu sonho, apostei... Tudo acontecendo, mas eu infeliz. Aí eu falei, mas tem alguma coisa errada. Por que eu já me assumi e eu estou infeliz? E fui estudar essa questão da transexualidade.
Na verdade, eu já virei transformista lá no passado, que era a necessidade de se vestir de mulher, de ser mulher, nem que fosse naquele momento do palco, que era o momento mais feliz da minha vida. Aí eu comecei a perceber que eu não era homossexual, né? Então eu tive que me assumir uma vez homossexual, e tive que me assumir de novo depois transexual, é outro parto. E onde você ouviu a primeira vez, assim, isso a palavra trans? Onde você olhou e falou assim, epa, eu acho que tô me identificando com isso. Então, eu tinha uma péssima referência de travesti, eu tinha pavor dessa ideia. Algumas trans até me interpretaram muito mal ao longo da minha vida, porque não entendiam essa ótica. Eu, quando era criança, lá no bairro onde eu morava, no Capão Redondo, tinha uma tal de uma Marcela, que era uma bagaceira de mão cheia. Sabe, a bicha colocava um tamanco de madeira, ela rodava aquele bairro, tac, tac, tac. E aí atendia todos os boys do bairro e ficava super mal falada, e depois pegou HIV, e depois... Então, assim, ela era muito destruidinha. A curva do rio, né? Nossa! A curva do rio, arame farpado, enrolado nas bordas. Era uma coisa terrível. E eu achava, eu era criança, eu tinha aquela referência de travesti. Então eu cresci achando que travesti, pra arrumar um homem, tinha que ser aquilo. Por exemplo, eu nunca passou pela minha cabeça que uma travesti poderia ser ativa com o marido. Na minha cabeça tinha que ser só passiva. Então eu não podia nem ter desejos de ativa, não tinha esse direito. Porque eu tinha uma imagem, a gente não tinha informação, minha família ignorante, falta de referência, não tinha internet, eu não tinha outra referência, eu era presa naquele mundinho de Capão Redondo, sem internet, sem computador, sem nada. Então era a referência que eu tinha e eu não queria ser aquilo, e eu chorava, eu orava, porque eu sempre fui muito devota de Deus, de Jesus, e eu falava, Deus, eu não quero ser isso. Tire isso de mim, por favor, tire isso de mim. Fiz promessa, andei de joelho na Aparecida do Norte, tudo que vocês podem imaginar. Virei evangélica, tudo. E quanto mais eu procurava Deus, mais mulher eu me sentia. Tinha alguma coisa errada com essas pessoas que não me explicavam direito aquilo. O que tem nessa água benta, minha gente? E falando de referência, depois que você começou a entender esse processo todo, quais foram as referências que você buscou como pessoa? Eu comecei a perceber que tinham pessoas que eram bem decentes. Comecei a prestar atenção na Rogéria, no jeito que ela falava, né, na classe que ela tinha. Aí comecei a conhecer, prestei atenção na Roberta Close, que era super fina, capa de revista, modelete, linda, pra mim a mais bonita que já teve até hoje. E comecei a prestar atenção que tinha outras referências, né? Aí comecei a me perguntar, peraí, mas e se eu fosse trans, mas eu fosse diferente daquela referência que eu tinha lá no passado, né? E se eu ficasse super bonita, e se eu estudasse? Porque pra mim, travesti não podia ir pra escola, não podia estudar. E tem gente que pensa isso até hoje. Infelizmente. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Só que aí eu já tinha filhos, 2, o Vitor e o Wagner, que hoje estão com 20 e 21 anos. Aí eu peguei, comecei, fui deixando eles crescerem, criei meus filhos com uma coisa chamada inteligência emocional, que eu aprendi na faculdade, quando eu fiz jornalismo. E comecei a criar os meus filhos segundo a inteligência emocional para que eles crescessem com uma cabeça bem aberta e aceitando as pessoas como elas são. Respeitando as pessoas. Daniel Goleman, né? Até que um dia eu perguntei para os meus filhos, eu já estava cansada, eu estava casada com um cara que era homossexual, porque eu, até então homossexual também, né? E ainda tinha o peso de ter um relacionamento de anos e pautado no amor. Era muita carga para mim e infeliz. Aí um dia eu cheguei para os meus filhos, que quando eu já estava com quase 40 anos, cheguei para os meus filhos e falei assim, porque eu tenho 45, gente. Peraí, eu já tô passado aqui, ó. Pera, eu parei já. Eu respirei um segundo. Embora não pareça, eu tenho 45. Não, maravilhosa. Mas é isso, gente, LGBT são vinhos. Mas é melhor. Melhor fica. Um dia eu reuni meus 2 meninos e falei para eles, vamos ter uma conversa. LGBT. Vocês sabem o que cada sigla dessa representa? Vocês sabem o que é um gay, uma travesti, uma lésbica? Sei. Então, eu falei, então me explica. E eles me explicaram direitinho. Aí tu, entendi. Falei, agora eu já entendi mesmo. Agora que vocês já entenderam, tá na hora de eu me entender. Eu quero contar uma coisa pra vocês. O papai é mulher. Papai e mamãe. Aí meu filho, super blasé, virou pra mim e falou assim, maravilhoso. Eu falei, você tá falando sério? Você acha maravilhoso? Eu falei, você acha? E o outro falou, acho que você vai ficar linda. Arrasou, vou virar mulher amanhã. E foi bem assim mesmo. Aí o que eu fiz? Toma aqui o dinheiro, a mamãe volta logo. Voltei pra casa, sentei o meu, até então, namorado, maridinho,
11 horas da manhã, uma conversa que terminou 11 horas da noite. Aí foram muitas lágrimas, muitos choros, muitos abraços, começamos a reviver 14 anos juntos. Foi duríssima, uma conversa duríssima. E peso emocional. Muito grande, uma tristeza muito grande. Né? Eu precisava tirar aquele peso das costas. E aí eu contei pra ele que eu tinha estudado a respeito na faculdade sobre transexualidade. Meu trabalho, a minha conclusão de curso, meu TCC foi sobre transexuais. Porque, na verdade, eu queria entender. Sim. Então eu aproveitei para fazer um trabalho de tese, uma tese sobre isso. E aí comecei com ele e falei pra ele, olha, me perdoa, eu não tô fazendo isso porque eu quero me separar de você pra te magoar, mas eu sei que de mulher você não gosta e eu vou virar uma. Chega de fugir dessa realidade, chega. Eu já tinha passado por muitas coisas, uma vez até fui no Super Pop, tirei a maquiagem, falei que não queria mais, virei homenzinho. Todo mundo lembra dessa história. Mas foi depressão. Eu fiz aquilo por depressão. Porque eu falava, eu tenho, é 880. Como eu não tenho coragem de me assumir trans, eu vou virar homem de vez. Acho que, se não me engano, foi na época que você se candidatou pela primeira vez. É, que eu até fui de gravata rosa, fiz o candidato da gravata rosa e tal, não sei o quê. Enfim, fui lá, mas era pura depressão. Era um momento de instabilidade emocional da minha vida. Por isso que eu fiz aquilo. Que tem gente que fala, você não sabe o que você quer. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um cara falando, como é que eu vou votar em você? Você nem sabe o que você quer. Uma hora você fala que você é homem, outra hora você fala que você é travesti. Gente, foi um processo. Sim, pelo amor de Deus. Eu não tinha maturidade para entender aquilo. E quem é ele para questionar, né? Então, tudo era muito novo, né? Eu tanto me defini que eu fiz um monte de cirurgias que são definitivas. Agora eu sei o que eu sou e o que eu quero para mim. E só entrar nesse, que eu tenho muita dúvida, com relação a esse processo de transformação, porque as pessoas questionam muito, porque tem um espetáculo muito bacana sobre as travestis do Largo do Aroche e tudo, e aí pega sempre nesse ponto de como eu faço essa transformação de hormônio, de cirurgia, onde eu vou, o que acontece. Há muito constrangimento em nós todas de procurar um médico para falar, olha, eu quero virar mulher. Porque muitas de nós ainda tem cara de macho mesmo. Barba, tudo. É um processo que vai se iniciar, vai ser longo, porque tem que tirar barba, fazer laser, tomar hormônio, fazer cirurgias de feminilização. Gente, é muito investimento. E aí tem todo o constrangimento, então, de pegar um médico que não está preparado. E o que a gente faz? Vai pelo caminho mais curto, que é perguntar para as colegas o que ela toma, vou tomar também. E foi isso que eu fiz. Comecei a tomar hormônio indicada por algumas amigas que estavam tomando, só que aquilo me fez muito mal. Atacou meu rim, quase perdi os meus rins. Eu tive problemas emocionais gravíssimos, entrei em depressão profunda, porque o hormônio faz isso com você. Te deixa broxa, você não tem nenhum tipo de prazer, direção de nada. E aquilo tudo foi outro peso, quer dizer, eu estava tentando resolver um problema com outros problemas, não dava. Aí, mas como eu estava tomando hormônio para ter peito, que é o que te caracteriza, é a primeira coisa que te faz mulher, né? Não, tá bom, vai. Seios. Ele tem peito, você falou seios. Aí eu falei, que ela não sabe a diferença. É que é tão grande. Então o que eu fiz? Eu falei, vou parar de tomar o hormônio que estava me fazendo muito mal, me deixando muito desestruturada emocionalmente, nervosa, e vou colocar uma prótese. Coloquei a minha prótese, parei de tomar hormônio e resolvi essa questão. Só que aí começaram a acontecer, voltando lá de quando eu me assumi transexual, eu tive uma conversa com meu, até então, marido, e falei pra ele, olha, eu vou ter que virar uma mulher pra poder ser feliz. Você tem que me entender e tal. Ele me deu total apoio, tanto que nós moramos juntos até hoje, faz 21 anos. Só que o que aconteceu? Quando eu terminei esse papo com ele, no dia seguinte, eu tive uma crise de choro, um misto de emoções. Eu estava aliviada, eu estava triste de estar me separando dele, era muita informação. E eu precisava de quê? Então, de um homem. Quem não quer? Que gostasse de mulher, que me tratasse como mulher, que me visse como mulher, porque ele me via como menino, né? Me conheceu e se apaixonou por mim como menino. E aí eu estava indo para a faculdade, eu fazia jornalismo na época, eu parei assim, embaixo de uma árvore, estava uma tarde linda, um pôr do sol lindo. Estão percebendo a imagem? Sim, desenho, tudo aqui. Aquele pôr do sol lindo, aquela árvore bem florida, caindo aquelas folhas no carro, e eu em prantos dentro do carro. Chorei, deu horário de ir para a faculdade. O vidro fica até suave. Deu horário de ir para a faculdade, sequei as lágrimas, acelerei um pouquinho e parei no farol. Passou um cara. O cara voltou e falou assim,
pra onde essa princesa tá indo? Eu falei, entra no carro. Fiquei 8 anos com ele. Gente, eu gosto assim. Gente, ele morava longe, hein? Morava longe. O carona durou 8 anos, gente. Fiquei 8 anos com ele. E foram 8 anos muito legais, porque foram 8 anos que eu tava com um cara que não conhecia meu passado de menino, já me conheceu de cabelão, nariz feito, porque eu fui fazendo as transformações aos poucos, juntando dinheiro e fazia uma coisa, juntava dinheiro e fazia a outra. E aí foi aos poucos, né? E fui virando aquela menina, ficando com um cara mais feminina e tal, não sei o quê. Fui mudando a minha voz. Léo, e o preconceito na faculdade, porque essa transformação que você teve foi durante o processo de estudo e tal, de trabalho, você já estava na televisão, né? Você estava com a Monique Evans. Monique Evans. Como é que foi? Eu não tive problemas na faculdade, quer dizer, eu tive problemas na faculdade, só que eu já tinha antes, então eu desde sempre, no primeiro dia de faculdade, eu cheguei montadíssima, eu falei, essa sou eu, aceitem. E eu fui montada todos os dias. Eu estudei 6 anos naquela faculdade. Eu fiz 4 anos de jornalismo. Quando eu terminei, eu fiz mais 2 anos de pós-graduação em política. E eu fui lindamente montada. Não teve um dia que eu não tenha ido de salto, maquiadésima, penteadésima, lindíssima. Que trabalho. Haja look e maquiagem, né? Mas eu vivo assim. Eu durmo e acordo produzidinha. Então, depois que eu virei trans, eu fui diminuindo as coisas pra deixar de ser drag. Sim. Né? Fui diminuindo, mas eu tô sempre maquiadinha, sempre produzida. Então eu não tive muitos problemas. Os que eu tinha, eram os que eu já tinha. É bicha, é viado. Tem hora assim, é uma dura realidade que eu vou falar, mas você se acostuma com preconceito. Você perde a referência do que é ser respeitado. Eu não sabia o que era ser respeitada. Então pra mim tudo bem. Isso passa a ser normal, né? Passa a ser normal. Aí depois é que eu fui entender que aquilo não era normal, que eu tinha que lutar contra. Aí teve dias que quando eu falava assim, eu traveco, eu voltava, chama de novo na minha cara. Chama agora de traveco. Chamavam? Nunca. Não. Mexe com a travesti nervosa. Perigosa. Tem hora que a gente tem que dar fama. Tem hora que a gente tem que afrontar. Aí travesti pega fama de mafiosa, de marginal, e o povo não sabe o que é, mas é só uma defesa. Ela já sai de casa armada, porque ela sabe que vai sofrer preconceito. Mas no fundo são pessoas dóceis, amáveis e que adorariam ser amadas e respeitadas para que elas mostrassem a doçura que elas são. Mas muitas não podem. Sim. Né? Mas, enfim, aí quando eu virei trans, eu falei, eu quero ser uma trans que seja uma outra referência, para que os mais jovens tenham uma referência numa pessoa estudada, digna. Eu não estou falando que quem não estudou não é digno, eu estou dizendo que, infelizmente, elas não tiveram essa oportunidade que eu batalhei para ter, mas foi uma luta minha, porque eu entrei na faculdade com 32 anos, porque eu não tinha condições de estudar também. Eu fui trabalhar, juntar dinheiro e pagar meus estudos. E na verdade eu fiz 3 faculdades, porque eu fiz marketing antes de jornalismo. Só que quando faltava um semestre eu parei. Porque eu falei, não é isso que eu quero. Aí comecei jornalismo. Então, mas eu fiz praticamente 3 faculdades. Mas é duro, assim, eu lamento muito pelas que desistiram no meio do caminho, que não tiveram forças para tentar. Lamento pelas que se mataram, porque não aguentaram o preconceito. Eu conheci várias que suicidaram-se porque não suportaram o preconceito. E torço para que as que estão vindo me tenham como exemplos. Como exemplo, sejam fortes, lutem por dignidade, por respeito, mas que prioritariamente não exija respeito dos outros se ela própria não der. Com certeza. Não der respeito aos outros, mas principalmente a si mesma. Sim, né? A princípio, com certeza. Que é a base do relacionamento social e humano. Que é você se autoconhecer, se aceitar, se respeitar. E eu tô falando em se aceitar independente de sexualidade. Não importa você ser hétero, cisgênero, homossexual, lésbico. Não é isso. É se aceitar como você é. E como a Léo disse, é você batalhar, é você ir atrás e criar situações para que você consiga ir adiante. E de preferência não tentar se rotular. Eu detesto esses rótulos.
Sabe? Quer dizer, eu conheço uma trans que é lésbica. Ela sofre muito mais preconceito do que eu. Quer dizer, porque era um menino, virou uma menina, mas ela gosta de mulher. Quer dizer, então as pessoas não entendem. E não, gente, não tem que entender. Não tem que entender nada. Cada um. Tem que se entender, Tem que porque aceitar. você é tão confusa. Tá tudo certo. Cada um cuida da sua vida e o mundo vai ser lindo. E falando nisso, deixa eu te perguntar. Você acabou de falar sobre essas novas letras T que estão chegando e que estão se descobrindo, etc, e que te tenham como referência. Mas às vezes, eu tiro pela gente, que também fala com muita gente, que também recebe muitos e-mails, enfim. Às vezes é um pouco chato. Chato não, é pesado. Isso de você ter que ter sempre a resposta na ponta da língua para dar o melhor caminho, para orientar, sabe? E você quer fazer isso. Né? O peso é nisso, porque você se cobra isso. A gente se cobra muito. Qualquer charmoso que vem falar com a gente, sabe, quer dar o melhor, quer orientar, vá por aqui, vá por ali. A gente tomou, foi nos agregar essa responsabilidade no começo do programa e a gente abraçou com o maior carinho e hoje vive com ela. Você sente um peso, às vezes, esse peso em ser Léo Águila, Léo que é hoje? Eu sou mãe. Eu nasci pra ser mãezona, né? Assim, Qual que é o seu signo, Léo? Virgem. Vai, alô. Claro, né? Ó, tá mudando o tema do programa. E eu sou muito mãezona. Primeiro porque eu tenho 2 filhos que eu criei assim, ó, embaixo das asas, educando com todo carinho, usando a inteligência emocional, que é um projeto que eu tenho que um dia talvez eu consiga provar, se Deus quiser, para ensinar essas crianças a crescerem com mais amor no coração. Então eu criei os meus filhos com muito amor. Eu acho que a palavra é amor. E aí toda vez que eu vejo uma pessoa jovem, é inevitável que eu projete no meu filho. Eu falo, gente, podia ser meu filho. Essa pessoa tem 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. É a idade dos meus filhos. Então é inevitável. E eu quero tratar como filho. Então eu sempre dou a resposta que eu daria para o meu filho. E que eu dei para os meus filhos. Eu tenho um dos meus meninos que também é gay. Que inclusive agora está fazendo curso de maquiador no Senac, quer ser o melhor maquiador, quer ser um baita maquiador, que bom pra ele. E vou fazer tudo que eu puder para ajudar. O outro já se assumiu hétero. Não adiantou. Eu apresentei Lady Gaga, dei a barra. Não resolveu, gente. A pessoa me assume aos 18 anos heterossexual. Filho, vamos conversar. Vamos conversar. Não te criei pra falar top. Que decepção. Porque eu te dei o CD da Lady Gaga. Eu te apresentei Madonna, te ensinei dessa Vogue, filho. Você faz isso comigo. Nada. Eu tenho 2 meninos muito lindos que os 2 me amam de paixão. De paixão. Eu sou a grande referência de ser humano, não é nem de homem nem de mulher, nem de pai nem de mãe, é de ser humano para a vida deles. E eu tenho essa responsabilidade para as pessoas mais novas. É por isso que quando eu me candidato, os meus projetos são educacionais, porque eu descobri na faculdade uma coisa que a gente já sabe na vida, que o que vai mudar o mundo é a educação. Sim. Seja violência, seja preconceito, seja... Gente, é educação. Nós temos um país que não tem educação. Mas, então, às vezes, hoje em dia, quando alguém me agride na rua, eu sempre penso 2 coisas. Primeiro, espiritualmente, essa pessoa não está preparada para me entender. Se eu já me entendi, se eu já evoluí moralmente e espiritualmente, eu tenho que ter compaixão dela. Segundo, eu tenho que perceber que ela é vítima do sistema. Porque desde 1800, os pensadores políticos vêm dizendo, não dê estudo ao povo. Porque quem conhece contesta. Exatamente. E você vai criar um monstro contra você. É pão e circo. Então dê entretenimento. Por que você acha que nós somos o país do futebol? É um golpe político. É o que eu sempre falo aqui no chá, já falei isso em vários programas. O brasileiro se educa pela televisão e não se educa pela escola. E a nossa televisão não educa, você sabe disso. Educa, Bom, enfim, resumindo, eu tenho que ter essa percepção da sociedade. Mas foi bom eu ter entendido isso porque eu parei de ter raiva das pessoas. Sim. Né? Espiritualmente eu entendo que ela ainda vai chegar lá, calma, eu tenho dó de você. Né? Agora, socialmente, eu entendo que ela é vítima desse sistema que não permitiu que ela tivesse estudo para que tivesse educação. A gente só oferece ao mundo aquilo que a gente tem para dar. Se a pessoa não tem educação, o que eu posso esperar da pessoa? E o Brasil, infelizmente, é uma ilha de letrados no mar de analfabetos. Isso é o Brasil. Mas essas pessoas são vítimas
desse sistema que foi escrito depois em 1460 por Maquiavel, que foi escrito em 1930 por Hitler, naquele livro Como Governar a Massa. A regra número 1 é não dê cultura ao povo, dê entretenimento. Então a gente tem que romper com isso. A gente precisa ter gente ligada em educação para isso. Eu quero dizer muito obrigado que você ganhou um fã hoje. Obrigada. De coração. Assim, a gente sempre repete o quanto o chá nos cresce como ser humano. E hoje é um dos dias que isso fez muita diferença. Que bacana. Obrigado. Fico feliz de verdade. Na verdade, vou mudar completamente de assunto e nos dirigir ao final do programa, porque sim, está acabando o programa de hoje. 1 hora com ela. Eu acho que a gente vai ter que fazer parte 2. Faz um pouquinho maior. Eu não falei nada ainda. Deus, já tem história, imagina se falar tudo, gente, já prepara. Né? Todo mundo que acompanha, vamos dizer, a sua vida, né? Porque nisso está incluído o ser humano, o trabalho, a parte social, a parte política, enfim. A artista, a pessoa e a política. Exato, é um conjunto, né? São, como eu aprendi com o Rafa, são diversas informações que compõem um indivíduo, no caso um indivíduo. Enfim, a nosso aprendizado começou interno. Enfim. Eu mesmo, lógico, todo mundo, quem não conhece Léo Áquila, e eu sempre vi, primeiro, a referência que a gente tem, acho que a maioria das pessoas, era a Léo transformista. O show. Né? Então, gente, olha que maravilhosa, olha que linda, olha a dança, olha o cabelão, o rabo de cavalo. Eu achava aquilo incrível. E depois veio a TV, etc. Conforme você acompanha a vida de uma pessoa, você percebe nuances do comportamento dela. E hoje eu tive certeza disso. Você é uma pessoa extremamente romântica, né? Você romantiza, e isso não é ruim, óbvio. Porque romântica não é louca, né? Bom senso. Não é sociopata, não é isso. E aí, a experiência com o seu marido, até a questão de assumir a transexualidade, etc. Hoje, e também acompanhamos o drama que foi, e eu lembro do dia que eu vi no Facebook, um amigo meu, o Marcos, compartilhou a informação de quando o Chico tinha saído do coma. Chega a arrepiar. E por quê? Você, principalmente nós, né, dentro vamos dizer, de uma minoria, que está mais para a maioria, enfim, a gente aprende a se colocar no lugar de outra pessoa. Empatia. A empatia, exatamente. Eu aprendi isso, eu tive que adquirir e tal. E eu lembro que eu trabalhava na rádio ainda, e eu fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu ver durante esse processo o seu sofrimento, porque vocês estavam com o casamento que primeiro tinha sido a notícia, casamento de milhares de reais, Aí acontece isso com o Chico, e aí veio o drama, né, até que ele saísse disso. E nunca a sua força e o seu romantismo deixaram de existir, né, de transparecer isso na situação. Com essa pergunta, pelo amor de Deus... Isso, então, menina, na verdade é rasgação de seda. Ah, tá. Não é a pergunta. Mas eu quero fazer um comentário sobre isso. Lógico. Quando eu estava na faculdade, os professores davam temas para a gente aprender a escrever reportagens, né? Todos os meus textos voltavam com um bilhetinho assim, ó, não poetiza. Às vezes era uma coisa jornalística, um crime. Eles davam um tema lá, a morte do leiteiro, por exemplo. Então a gente tinha que desenvolver um texto, mandava e depois eles devolviam com um parecer. Sim. Todos vinham assim, não poetiza, não poetiza. Não bastasse a vaca, agora o leiteiro. Eu escrevo muito poema, e eu adoro escrever poemas, né? E um ponto alto dos meus espetáculos, inclusive, são os meus textos. E aí, eu sou muito romântica e eu sou assim de alma. Eu era, quando era criança, muito meiguinha. Eu era aquela que
paparicava a mãe, que colocava o Bob, que eu queria maquiar, que queria... A bichinha, né? E eu cresci assim, querendo ver minha mãe linda e tal, não sei o quê. Então eu cresci muito romântica, eu sou romântica, e isso não muda nunca porque é a minha essência. Sim. Eu vou transformar então isso, toda a minha rasgação de seda, que é admiração mesmo, em uma pergunta. Diante disso tudo, agora, de hoje, daqui pra frente, para onde vai a Léo? Quais são os planos? O que você quer fazer? A gente sabe da carreira política, enfim, mas no geral, para onde vai a Léo? O meu maior presente eu já tive. Eu nunca mais, depois que o Chico foi salvo por Deus, eu pedi nada. Eu não tenho mais o que pedir. Deus já me deu o maior presente que eu precisava, que era a vida do homem que eu amo e que eu me casei. Tudo que vier agora é lucro, de preferência que seja em prol de muitos. A política, por exemplo, se eu ganho uma eleição, vai ser maravilhoso. E as pessoas vão perceber isso com o tempo. Então é besteira ficar com um discurso agora, olha, eu sou maravilhosa, acreditem em mim. É consequência. Se acreditarem em mim, se me derem voto de confiança, eu vou poder mostrar que eu vou fazer tanta coisa que eu quero ser. O meu sonho é ser uma referência de gente boa, seja na política ou fora dela. Você já é. Porque ações sociais eu já faço muitas. É que como político eu ia fazer o triplo do que eu já faço. Você tem mais ferramentas. Eu ia ter muito mais poder. As pessoas precisam entender isso. Se não entenderem, paciência, mas eu vou continuar feliz, agradecida, amorosa e amiga. Gente, Foi bom, Foi Aqui você pode. Gente, com este poema, eu uso um feitiço do Finite Incantatem, os Harry Potter, quem ama Harry Potter sabe, porque tá acabando o chá. Realmente a gente teria, tipo, como sempre, a gente poderia ir mais meia hora, 40 minutos, mais uma hora, porque tem muito a se falar. Deixar no bar principalmente hoje. Vai uma câmera escondida no bar, a gente fala. Léo, eu já falei, né, durante o programa da minha admiração, e agora meu agradecimento por ter vindo aqui e falado abertamente de tanta coisa da sua vida. Obrigado. Imagina, eu ficaria 3 horas conversando, mas que pena que é tão curta, né? Foi um prazer imenso, vocês são uns fofos. E onde que a gente acha, né, assim? Como? Na rede social tudo é @Leonora Áquila, Áquila com 2 L's, no Instagram Leonora Áquila Oficial. Maravilha. Obrigado, amor. Obrigado mesmo por partilhar. Gente. Beijo! Com todo mundo. Sim. Até a próxima semana, gente. Tchau. A gente conversa. Esse é o encerramento do final do Jornal Nacional. Obrigado. Agora sem Rodrigo e Fátima, separado. E agora, vamos fazer romântico. Maravilhoso!